meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai ter uma aula para o quarto ano e acelera, uma aula de ciências e a gente vai falar sobre insetos. Você já viu algum inseto? Olha só que palavra de interessante, né? Inseto. Inseto é um tipo de animal. Conhece algum inseto? Você não gosta de algum inseto, que é muito comum? Pergunta aí na casa de vocês. Se alguém não gosta de algum inseto, diz aqui pra mim. Então, professora Eli, você gosta de insetos? Não. É que eu estava aqui pensando em alguns que não são muito assim adequados, não são muito bonitinhos para se ver e causa aí alguns até aí um incômodo em casa quando eles estão lá em excesso. É verdade, professora Eli. Os insetos, alguns não são muito cômodos, alguns podem transmitir doenças, é verdade. E aqui, olha, para brilhantar a nossa aula, a gente tem a nossa intérprete maravilhosa, a Karen. Seja muito bem-vinda. Então, gente, olha só, botei aqui um insetinho, olha. Nem todo inseto é ruim, tá? Olha aí a nossa abelhinha. A nossa abelhinha, ela é maravilhosa. Ela poliniza as flores, tão bonitinha, e também faz mais o quê? Você sabe mais o que a abelhinha pode produzir? Olha aí, já estou perguntando, hein? Então, gente, os insetos são invertebrados. Lembra? Eles são animais invertebrados. Isso significa o quê? São aqueles que não possuem coluna vertebral e crânio. O corpo deles é diferente do que a gente está habituado. Lembra, olha, eles possuem o exoesqueleto, que é essa parte de fora aqui, ó, essa carapaça aqui que a gente está vendo, quitinoso. A gente está vendo aqui uma foto bem interessante. A gente está vendo eu acho que é um gafanhoto, que eu fui até olhar aqui de costas para ver, né, melhor. Um gafanhoto aqui verdinho, bonitinho. E vocês estão vendo que tem uma estrutura branca muito parecida com esse gafanhoto? Estão observando? Então, isso aqui é o exoesqueleto dele. Como é essa carapaça dele, ó, tá vendo? Ó, quitinoso. Essa carapaça aí consegue manter tudo ali dentro do animal. Então, esse exoesqueleto é uma cutícula resistente mais flexível que cobre o corpo de muitos animais e seres protistas. Aqui a gente está vendo, ó, uma outra carapaça de um outro bicho desse. E essa carapaça, ela é interessante porque ela vai se modificando com o tempo. Ele vai trocando essa carapaça. Vocês já perceberam que a nossa pele, às vezes, ela escama, ela solta assim uns pozinhos assim? Então, ela está sendo trocada. E aqui também, ó, no exoesqueleto, os animais também trocam, só que não é como a gente, que é só às vezes que a gente percebe, né? É gradativo. Aqui, eles trocam ela toda de uma vez, como a gente está observando aqui, tá? Então, essas carapaças, elas fornecem proteção para os órgãos internos, suporte para os músculos e evita também, gente, a perda de água. Água que é tão importante para os seres vivos. E a palavra inseto? Lembra que a gente usa muito latim quando a gente está falando de ciências. Quando eu trazia aqui os animais fofinhos para a gente falar, a gente conhecer, o que eu fazia? Eu colocava o nome dele e colocava o nome em latim. Então, inseto, a palavra inseto, deriva do latim animale insecto, que significa animal segmentado, porque ele tem segmentos no seu corpo. Porque o corpo do inseto, ele é dividido em 3 partes, ó. A gente tem a cabeça, aqui a gente tem uma abelha, e eu estou pegando ela para a gente utilizar de molde, para a gente entender como é essa divisão. Aqui, ó, eu tenho uma parte da cabeça, que está ali, ó, separadinho, ó, cabeça, tá vendo? Depois eu tenho o tórax, que fica aqui no meio, e por fim eu tenho o abdômen, tá vendo? Que essa é a parte aqui mais alongada, olha, da abelhinha. Então eu tenho a cabeça, o tórax e o abdômen. Tá observando? E também os insetos têm mais outra característica. Ó. Ele tem 3 pares de patas articuladas, olhos e também são compostos por antenas. Então, olha só, as patas são 3 pares. Estão lembrados que eu falei agora? Ó,
O primeiro par, eu posso dizer que é esse aqui, ó, um aqui na frente e o outro aqui atrás. O segundo par, eu já consigo observar um aqui, a outra está escondidinha atrás da foto. E o terceiro par, ó, eu tenho um aqui e a outra aqui. Estão vendo? Então, são 3 pares de patas, tá certo? E os seus olhinhos, que ficam aqui, ó, na região da cabeça. E as suas antenas, que estão aqui, ó, uma aqui e a outra ali. Tá vendo? Essa daqui é a divisão de uma abelhinha, gente. Mas se a gente fosse estudar a anatomia completa de um inseto, como eu estou botando aqui, esse aqui é uma mosca, por exemplo. É muita coisa que a gente vai ver no futuro, tá? Não é agora que a gente vai estudar sobre insetos, não. Isso é mais para quando vocês estiverem no Fundamental 2. Vocês vão estudar toda essa parte aqui interna do inseto. A gente só entendeu mais ou menos como é a estrutura dele. Que ele tem as patas, que ele tem a cabeça, o tórax, o abdômen, mas um inseto varia do outro. E voltando aqui para a minha abelhinha, vocês lembram o que a abelha produz? Eles falaram aí, professor Eli, o que essa abelha produz a mais? Eu não acredito que vocês esqueceram o que a abelha produz, gente. A Yasmin, ela colocou aqui que gosta, quando falou dos insetos lá do início, ela colocou que gosta de joaninhas. Eu adoro joaninha, elas são tão bonitinhas, né? Tem gente até que no carnaval se fantasia de joaninha, fica muito fofinho. Então, a respiração dos insetos é por uma rede interna de tubos chamados de traqueias. Por isso, ele recebe o nome de sistema traqueal. Então, ele respira através dessas traqueias. A ciência que estuda e se dedica a estudar os insetos é conhecida como entomologia. Se você gosta de insetos, achou legal, interessante, quer saber mais sobre a vida dos insetos, quem sabe você não pode se transformar num entomologista. Olha que nome diferente. É interessante, gente. Você pode ser um biólogo e pode ir na área dos insetos. Muita gente gosta desses bichinhos. Os insetos são um grupo de animais mais diversificados existentes na Terra. E aqui eu já trouxe a joaninha. Olha como ela é fofinha. Deixa eu ver aqui ela de volta. Deixa eu botar ela aqui. Olha só como ela é linda. Vermelhinha, ó, ela está saindo aqui e ela foi embora voar. Então, por que a gente diz que eles são muito, assim, populosos no nosso planeta Terra? Porque, olha, existem de 5 a 30 milhões de espécies viventes de insetos. Gente, existe inseto que a gente nem sabe que existe ainda. É muito inseto diferente. E aqui a gente já está vendo, olha só, um louva-a-Deus, que também algumas pessoas chamam de esperança. Tem ainda essa curiosidade que a gente pode entender dos insetos, que cada região tem o hábito, às vezes, de chamar um inseto com um nome diferente ou peculiar. E olha só que bicho interessante. Ele está aqui, ó, olhando bem pra gente. A gente está vendo, ó. Olha aqui, ó. Essa aqui são as patas dianteiras dele, as patas traseiras. Essa parte aqui, ó, tá vendo, ó? O abdômen dele. Aqui, ó, essa parte aqui do meio, o tórax. E aqui, olha, a cabeça. E as patas, ó. Patas, patas, patas. 3 pares de patas, tá vendo? Eles têm sempre essas características, tá? Então, os insetos, gente, eles podem ser encontrados em quase todos os ecossistemas do planeta. Vamos ver um pouquinho esses ecossistemas? Lembra, ecossistemas variam de um local para o outro, nem todo ecossistema é igual e varia também de acordo com os animais que vivem lá. Então, aqui a gente está vendo um inseto, olha, na água. Sabia que tem inseto que vive na água? Tem, gente. São pouquinhos, mas existem sim. Também, ó, tem insetos no mangue. Sabe essa região aqui? É porque aqui eu estou mostrando o chão do mangue, tá? Aqui, ó, a gente está vendo um grupo de formigas que elas pegam os sedimentos ali, ó, das plantas e vão, ó, levando para sua casa. As formigas, elas vivem em comunidades, como a gente está vendo aqui, e elas são também muito importantes para o ecossistema. Não é interessante quando a gente tem formiga em casa, que a gente chama de praga doméstica, mas quando elas estão na natureza, que é o ambiente saudável delas, elas estão ali, ó, no cantinho delas. Então, a gente não tem que estar mexendo ali no formigueiro, não, tá vendo?
Também a gente encontra onde as formigas? Também na floresta, mas a gente encontra os insetos aonde? Ó, na floresta, que a gente já está vendo outra joaninha, que eu também acho ela muito bonitinha, e ela está aqui, ó, na plantinha, olha, ela está aqui andando, fazendo um reconhecimento nesse local. Também a gente encontra insetos no campo. Olha só aqui, a gente está no campo com lavandas, que é essa flor roxa, que tem até muitos perfumes de lavanda, que são muito cheirosos. E aqui a gente está vendo algumas abelhas que estão fazendo o processo de polinização nessas flores. Então, lembrados que eu falei aqui, polinização, que as abelhas fazem. E elas fazem esse processo de polinização e produzem um produto. Vão lembrando aí, hein? Também a gente pode observar aqui, olha, elas no tronco das árvores, gente. Por isso que as árvores são tão importantes para o ecossistema, porque esses animais, muitos deles vivem em árvores. A gente está observando aqui, ó, elas estão entrando no ninho que elas fizeram ali naquela arvorezinha. Também aqui eu já tenho uma libélulazinha numa lagoa que está ali, ó, ela está bem aqui, ó, paradinha, bem aqui no meio, ó, em cima de uma florzinha. Já saiu, ó, olha ali, ó, tá dando uma voadinha, tá vendo? Então, os insetos são criaturas de sangue frio, o que significa que eles são especialmente suscetíveis às temperaturas baixas. O que isso quer dizer, professora Sinara? Eles não gostam de frio. Então, os insetos que têm a migração como uma das características da espécie não perdem tempo quando as temperaturas caem. O que eles fazem? Eles viajam em busca de um clima mais ameno e retornam na primavera, quando o sol volta a esquentar a sua região de origem. No caso da borboleta monarca, ela é uma espécie que ela não gosta de frio e ela vai-se embora em busca do calor. Muito bonito esse inseto que a gente está vendo aqui também. Então, eles procuram também abrigos para que eles possam fazer uma pausa. Às vezes você vê aquele inseto enorme passando e dá uma paradinha perto de você. Eu preciso ir lá matar o inseto porque eu não gosto dele? Não, gente. Ele está ali, ó, paradinho como essa libélula, ele está descansando. Daqui a pouco ele vai levantar o voo e vai-se embora. Ele não vai ficar ali. E outro detalhe falando nisso. Você sabia, professora Eli, que existem abelhas que têm o hábito de ser migrantes, elas viajam em conjunto? Eu já ouvi falar que tem algumas que elas migram, né? Vão de um lugar para Isso outro. mesmo. E o que acontece? Quando a gente encontra com esse grupo de abelhas migrantes, elas estão, ó, elas ficam num lugarzinho ali parado e depois elas migram e vão para outro. A gente não tem que ir lá atacar essas abelhas, a gente tem que dar o tempo dela para elas poderem sair daquele espaço e irem para outro. Porque, como eu disse, elas migram, elas vão passando de um lugar para o outro e elas estão ali paradinhas porque elas também precisam descansar, tá? Eles entram em contato, ó, em um estado inativo de desenvolvimento, que é parecido com o processo de hibernação dos mamíferos. É quando eles estão ali parados, descansando, tá certo? E existem fases diferentes do desenvolvimento dos insetos. Eles podem ser larvas, eles podem ser ovos ou eles podem ser pupa. Porque, como eu falei, existem mais de milhões de insetos diferentes, gente. Então, cada um nessa questão aqui de desenvolvimento varia bastante. Existe muito a metamorfose. O que é esse processo da metamorfose? A metamorfose nos insetos é um processo biológico de desenvolvimento pelo qual as espécies crescem e mudam de forma. Aqui a gente está vendo o desenvolvimento de uma largata, ó, que ela está se enrolando todinha aqui, ó, e ela vai virar o quê? O que será que essa largatinha vai virar? Olha aqui, ó. Estou dando um exemplo da borboleta monarca, mais uma vez, que a largata, olha, se enrolou aqui no seu casulo e se transformou numa belíssima borboleta, que é o que a gente vai ver aqui. Olha só, aqui ainda eu estou conseguindo ver, ó, ela se fazendo todo o processo de transformação e ela está saindo ali do casulo. Olha que interessante. E ela vai saindo devagarzinho, porque é como se ela estivesse renascendo, vai abrir as suas asas para poder voar e viver na natureza. Não fica bonita essa borboleta aí? É um processo bem interessante que esse animal passa, tá? Os insetos foram o único grupo de animais assim que conseguiram essa capacidade plena de voo.
como a gente está vendo aqui no caso dessa libélula. Eles conseguem voar sem problema nenhum. Grupo de invertebrados, tá certo, gente? Não esquece desse detalhe, não. Então, quase todo ser humano entra em contato com esses animais durante a vida. É muito difícil você não trombar com um inseto por aí, tá? E ao longo da história, eles fizeram parte da cultura de vários países. Inclusive nos egípcios, olha só, eles idolatravam, gente, esse besouro, que a gente está vendo aqui, o desenho do besouro, que é um tipo de escaravelho, e eles faziam várias roupas, vários ornamentos do besouro. Outra coisa muito cultural aqui na nossa cultura é o quê? A borboleta. Tem gente, olha, eu tô aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, no meu dedinho, eu tô com um anel de libélula, eu adoro libélulas, acho belíssima. E muita gente gosta de fazer, gosta desses ornamentos, ó, deixa eu virar para cá, aqui, tá vendo, ó, uma libélulazinha. Tem gente que gosta desses ornamentos, tem gente que gosta de brincos de borboleta, colar com borboleta, né, professora Eli? Tem gente que adora, né, os insetos e usa muito, né? Muito de comum, detalhes, né? é a tatuagem de borboleta. Muita gente também gosta disso mesmo. Olha só, muitos insetos possuem órgãos de sentidos muito refinados. Por exemplo, as abelhas, elas conseguem enxergar essa luz ultravioleta. E o que é a luz ultravioleta, professora Sinara? Olha só, é um tipo de luz invisível aos nossos olhos humanos e ela possui, ó, outra característica, ela tem o efeito germinicida. Então, aqui a gente está vendo um coral que está sob efeito dessa luz ultravioleta, tá vendo? Fica meio roxinho, meio violeta, que é a cor, por isso que puxa. Já, ó, as falenas, que são essa espécie aqui de inseto, têm um forte olfato. Elas conseguem, ó, cheirar feromônios, que é um tipo de substância química à distância, gente. Então, eles têm vários tipos de sentidos apurados. E, apesar desses insetos serem muito bons, mas também a gente tem aqueles prejudiciais, ó, e a gente tem que ter mais atenção. A maioria das espécies é benéfica para o homem ou para o meio ambiente. Muitos ajudam na polinização das plantas, como as vespas, as abelhas e as borboletas, que a gente já conversou por aqui. E alguns insetos também produzem substâncias úteis para o homem. Olha, a abelha produz o quê? O mel, gente. A cera. Também tem esse bichinho da seda aqui, ó, que ele está transformando, olha, tá vendo esse bichinho aqui, ó? Ele está transformando isso aqui, esses fiozinhos que o ser humano pega e transforma no tecido, que é a seda. Então, tem muita utilidade, ó. A maior utilidade dos insetos é que muitos deles são insectívoros, ou seja, se alimentam de outros insetos, ajudando a manter o equilíbrio da natureza. Que aqui eu vou finalizando a minha aula mostrando para vocês que eles também, ó, podem se alimentar dessas três formas. Eles podem ser carnívoros, herbívoros ou onívoros. E infelizmente a nossa aula foi acabando hoje, professora Eli. As aulas passando super rápido. E para completar aqui no chat, que foi a Lana, que ela disse que tem muito medo de lagartixa. Ai, tudo bem, gente. Então, olha só. Como sugestão para atividade de casa, eu vou deixar para vocês aqui, ó, fazer pesquisas sobre outra característica dos insetos. Tem muitos livros na Árvore do Livro que trabalham sobre esse conteúdo e, infelizmente, a nossa aula acabou. A gente vai ficando por aqui, dizendo para vocês que tem aula do 5º ano, se vocês quiserem assistir, então fica por aí. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!